Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma vez, Alexandre aqui no próximo bloco. Já estamos na terceira temporada. Eu acho que isso vai ficar bem claro. Acho que em todos os episódios fica passando ali terceira temporada. Então a gente está na terceira temporada. Já passamos de 100 episódios. E para não sair muito do padrão, vou pedir para vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, no Instagram. Se você começou a ver o vídeo do começo mesmo, não pulou lá para a parte das polêmicas, não vai ter polêmica hoje talvez, vai ter polêmica que vocês assistam, daí vocês vão descobrir se vai ter ou não. Mas sigam a gente ali no YouTube, já podem dar um like no vídeo, que isso ajuda a jogar para mais pessoas o conteúdo, já que é um conteúdo interessante que a gente vai ficar trazendo aqui para vocês. Acompanhem os reels que a gente manda aí para vocês, os TikToks da vida, que é a mesma coisa do Reels. Tem quem gosta de ouvir só e não quer ficar gastando dados do celular, tem no Spotify, então pode procurar lá próximo bloco no Spotify, que vai ter a mesma coisa sem o vídeo. Então vocês podem curtir lá enquanto estão andando de carro ou estão fazendo exercício e assim por diante. Então não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. E hoje eu tô aqui com a Lu, porque eu não posso falar Luciana, porque só a sua mãe chama, né? E quando tá brava, e o seu marido também, né? Sim. Luciana! Sim, exatamente. Então a gente evita. Então, para evitar problemas aqui, estamos com a Lu Olesco, tá? Episódio 102. É um prazer te receber. Obrigada, Ali, obrigada pelo convite. E assim, tá faltando uma pessoa aqui, na verdade, porque ela é da Olesco e Louruço. Falei certo? Falou certo. Olesco e Louruço. Então tá faltando a parte da Louruço, que vocês vão ver agora. Pronto, vamos lá. Agora vai dar certo. Olá, eu sou a Maria Fernanda Sesquim Louruço, sócia e proprietária do escritório de arquitetura em Curitiba, Olesco e Louruço Arquitetura e Interiores, e há quase 20 anos eu venho transformando a vida das pessoas e me esforçando junto com a Lu para a gente deixar a casa, o escritório, o consultório dos nossos clientes cada vez melhor. Há quase 2 anos, mais de 2 anos, eu estou morando em Milão. Vim fazer um curso na área de design de interiores, de casas. Acabei me apaixonando pela cidade e aqui estou. E graças à pandemia, a gente aprendeu que o trabalho remoto sim é possível. Então a gente fez algumas divisões internas dentro do escritório. E eu fiquei com a parte de criação e gerenciamento interno do escritório. Então algumas coisas que eu fazia quando eu morava no Brasil eu não faço mais, mas por outro lado eu consigo trazer desse lugar que é o berço do design, da arquitetura, para os nossos clientes no Brasil, todas as novidades, informações e conseguir aplicar tudo isso dentro dos nossos projetos. Pronto, agora vocês já viram essa parte aí. Aqui passou 2 segundos, mas passou um pouco mais tempo aí pra vocês. Se você quiser se apresentar, então, falar um pouco sobre você. Então, eu sou a Lu Olesco, né? Sou arquiteta. Estamos há 20 anos no mercado e gosto muito de arquitetura. Decidi ser arquiteta com 13 anos de idade. Primeira vez que eu olhei uma planta, falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Pai, achei lindo. Já tava decidida. Quero fazer isso, com 13 anos. E daí, faculdade de arquitetura, intercâmbio fora, estudei interiores, design interiores, então tem especialização em design interiores e tem especialização em projetos de saúde. Essa é uma outra paixão que eu tenho, assim, que do que todo mundo tem medo de vigilância, dificuldade, eu adoro. Você abraça. Eu adoro projeto de saúde. E por que você indicou a Bom Tempo, por exemplo, que é um patrocinador que a gente tem hoje, que assim, todo mundo conhece, eu acho, a Bom Tempo. Eu até comentei com a Lu que a Bom Tempo, acho que ela tem em Curitiba já tá eu acho que ela já tá há quase 20 anos em Curitiba, né, com essa franqueada. E vocês trabalham com eles por algum motivo específico? Então, eu tive por um tempo péssimas experiências há muito tempo atrás, com móveis planejados. E daí eu fiquei assim, não quero mais móveis planejados nos nossos projetos. É marcenaria. E a gente trabalhou com marcenaria. E daí a gente voltou, clientes pedindo móveis planejados, já começou a vivenciar novamente isso. Estamos falando 15 anos atrás. E daí surgiu a Bom Tempo. Veio se apresentar para mim, a Ivane, a equipe, do trabalho deles, da fábrica. E eu me surpreendi, porque assim, deu tudo certo.
O projeto foi feito exatamente como nós planejamos, como a sonho gente do projetou, consegui fazer tudo. Uhum. Então, ela é praticamente uma marcenaria industrial, né? E existe um diferencial da Bom Tempo que eu acho que é o respaldo atrás. Tem o respaldo da fábrica, mas tem o respaldo das pessoas que estão ali trabalhando. A franqueada, a gerência, a venda, o montador, a equipe como um todo. Uhum. Então, assim, eu tive sempre boas experiências e não tenho o que falar, sabe? Assim, eu quero dormir bem, eu quero dormir em paz. Então, eu sei que quando a Bom Tempo tá junto em paralelo num projeto com a gente, eu durmo. Não é aquela vendeu, pronto. E pronto. A venda tá feita, acabou. Acabou, e depois, de repente, eu venho assim com um móvel, quando você olha e fala assim, a furação que fizeram pra passar o cabeamento atrás. Você olha e fala, não fizeram isso com o meu móvel. A gente sabe que custa, né? O mobiliário hoje tem um preço, custa. Mas você tem um respaldo atrás que justifica o investimento que é feito. A questão de durabilidade, qualidade, material, ferragem, então assim, não tem. E respaldo é muito bom, né? Eu acho que esse é o principal. Porque assim, o móvel... Temos fábricas maravilosas no Brasil. Isso que eu ia falar. Tem 5.000 fábricas. Mas maravilosas. Pra te dar respaldo, mas é a 5. montagem, é o cuidado. Então, assim, não é só uma venda. Então, assim, eu tenho uma relação com a Bom Tempo muito próxima, assim, quase de família. Porque a gente se envolveu, assim, eu conheci o proprietário da fábrica. Então, é um carinho que nós temos pelas pessoas. Porque, ao mesmo tempo, a gente sente esse carinho pelos móveis que eles estão montando para os nossos clientes. Então, isso é uma coisa, assim, que transmite. Isso é bom, né? Porque você dormir tranquila, sabendo que o cliente também vai estar dormindo tranquilo. Ai, sim, não tem. Não tem. Não tem. Resolve. Então, pessoal, vai ficar passando propaganda da Bom Tempo aqui. Eu acho que vocês já conhecem a Bom Tempo. Se não, vocês não conhecem, pelo amor de Deus, mas tem que conhecer, né? Mas vai ficar passando o Instagram deles aqui. O Instagram também do escritório é Olesco e Lourusso Arquitetura. Acertei ou não? Acertou. Então, vai ficar passando o Instagram aqui. Então, podem seguir eles já nas redes sociais, acompanhando a Bom Tempo. Não, fica no JuVV, não é o JuVV? Ela tem 2 sedes. Ela tem no JuVV e ela tem um escritório no Batel. Então, tem 2 lugares que vocês podem visitar lá. Fiquem à vontade. E é isso aí. Podemos partir pro nosso podcast, Vamos começar. E é isso aí. Então, você falou que quando criança você já definiu. Tava resolvido. Eu cresci numa casa... grande até, e assim, meus avós moravam juntos na casa, e quando eles faleceram, meu pai resolveu reformar, integrar e virar tudo uma casa só. E daí ele tinha um colega arquiteto, né, Oswaldo Navarra, por sinal, ele tem uma casa maravilhosa, tem uma árvore no meio, a casa gira em torno dessa árvore, já teve vários programas sobre a casa dele. É uma pessoa incrível. E daí, quando eu leio aquele desenho feito à mão, né, porque naquela época, estamos falando... 30 anos atrás, que aquilo era feito à mão, com delicadeza, os croquis das plantas, a humanização do detalhe do lápis. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que coisa linda. Isso é muito lindo. E eu, quero fazer isso. E daí eu vivenciei desde o projeto, a obra, porque foi uma obra que eu morava na casa, isso aconteceu, né? Então, assim, minha casa dos meus pais passaram por várias reformas, a gente morando dentro. Então, quando a gente propõe isso para um cliente, a gente fala, você tem certeza que você vai ficar dentro da casa? Você não quer alugar um imóvel, sair? Pensa bem, você não quer viajar? Porque a gente sabe, obra sempre é complexa e reforma é um caos. Eu reformei faz um mês e, graças a Deus, eu tô vivo. Porque eu tava quase explodindo a cabeça. E péssimo. A gente sabe que para quem tá dentro é difícil, né? Nós que somos... arquitetos, eu gosto de fazer projeto de reforma. Eu adoro pegar, assim... Eu tenho uma cliente que fala que eu sou a rainha de ressuscitar os esqueletos de Curitiba. E pegar aqueles prédios que você fala, como que isso surgiu e virou um laboratório? E é justamente assim, você olhar aquilo e falar, não tem como isso aqui ficar bom, não tem como sair algo legal. E a gente quebra a cabeça no Lego, mexe e sai. Então, eu acho isso uma minha diversão, assim. E essa experiência, eu acho que quando você é muito influenciado quando é criança, né? Seja, por pedido dos pais ou seja pelo meio que você vive, né? Então, se você viu isso, tem coisas que você se apaixona já, né? É tipo gente que... Eu vejo muita criança que pratica esporte, sei lá, não, quer ser jogador de futebol, porque, sei lá, joga muito futebol, tem uma experiência muito boa com isso, e você caiu na arquitetura. Mas você já imaginava que a arquitetura era isso ou não? Porque quando você era criança, você olhava o desenho bonito e top.
Você imaginava que era o que Então, você faz eu sou hoje? filha de engenheiro, né? Meu pai é engenheiro eletricista. Então, assim, a gente já tinha uma experiência de como que é. Mas o que a gente aprende na faculdade não é bem o que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, e eu sempre fui muito da prática. Então, eu fiz estágio desde o primeiro ano da faculdade. Eu entrei na faculdade, minha mãe olhou pra mim, filha, hello, acorda pra vida. Não vai ficar sentadinha aí, não. Não vai ficar sentadinha aí, não. E fui fazer estágio, né? Então, assim, no estágio eu tinha um desenhista, que era o meu chefe, digamos assim. Trabalhei em construtora. E ali eu tive muito da vivência que a gente traz hoje pra nossa realidade de projeto. Então, foram 5 anos que eu fiz tudo numa construtora. Então, a gente fazia projeto, eu fazia projeto, fazia aprovação, fazia parte de orçamento, compras. Tocar obra lá. Eu ia na obra, tocar os pedreiros. Rebocar a parede. Olha, nessa construtora eu não fiz isso. Mas já fiz coisas para cliente parecida. E assim, a gente aprende, né, no dia a dia. Então, você aprende muito com o mestre de obras. Você aprende muito com a equipe que tá ali tocando o negócio. Então... E você nunca teve dúvidas, assim, tipo, de arquitetura? Você não quis ter um pezinho lá em veterinária? Sei lá, alguma coisa nesse sentido? Nunca. Sempre foi bem decidido? É porque tem gente, por mais que possam ser áreas completamente distintas, às vezes você tem uma experiência familiar, sei lá, o ambiente que você tá... Tende você para um outro lado, não. O teu foi certeza. Te fala assim que depois agora de formado, de anos no mercado, eu já pensei assim, vou fazer psicologia. Acho que, mas para complementar a arquitetura. Vou fazer engenharia. Como se fosse uma pós, vamos dizer assim. Uma pós. Tudo complementar. Aí você para e pensa, mais 5 anos? Não, né? Tem que ter coragem. Vamos fazer uma pós, né? Isso. Vamos fazer um mestrado. Faz uma pós, ganha um conhecimento extra ali e tal. E mesmo pra pós, hoje em dia, assim, dá uma preguiça, né? Nossa, nem me fale. Eu terminei a última, antes da pandemia, 2 anos, assim, eu viajava todo mês. Muito legal. Você tem uma troca com pessoas maravilhosas do Brasil inteiro, é fantástico. É puxado, né? Eu tô fazendo 2 ao mesmo tempo agora. É puxado. Não recomendo, mas se você quiser fazer, fica à vontade. Eu acho que é importante. Hoje em dia, só a faculdade é pouco. É que é bom... a obra traz experiência, só que tem coisas muito novas que se você deixar pra aprender em obra, às vezes talvez fique muito tarde, né? Às vezes você consegue aprender... e não só questão de arquitetura em si, né? Mas tipo, planejamento, gestão, essas coisas aí, Tudo. dá pra... E hoje a gente tem um acesso à informação muito rápido. Né? Então, assim, os cursos você consegue fazer online, você tem um Instagram que te mina de informação, você tem o Google, agora GP, Chat, que o computador te já fala tá e virando, te resolve. Então, assim, a gente tem que estar se atualizando, sempre, assim. E a arquitetura, a gente respira, né? Então, às vezes, eu brinco assim, a gente vai tomar um café. Era pra ser só um café com um amigo. Mas o lugar que você tá tomando café é tão legal. A experiência que você vive de tomar aquele café, que tem uma mensagem no fundo da xícara, foi tão legal, que aquilo te inspira pra alguma coisa. Você vai trazer pro teu cliente algo diferente, algo melhor. Então, a gente tem que estar sempre com nossos olhos abertos. Porque tudo é inspiração. Né? Eu falo, lá no escritório, as pessoas ficam me olhando assim. Eu falei, gente, eu pareço maluca. Mas comecem a ter o radar de vocês ativado. É 100% ativado, o tempo todo. Às vezes não sei, uma sombra que surgiu, um reflexo de alguma coisa e fala, putz, posso fazer uma textura de tal jeito, posso pintar de tal jeito. Porque a gente não sabe o projeto, ele começa, tem um ponto que inicia. Às vezes vem tua necessidade que o cliente passou, às vezes vem de uma cor que ele quer, às vezes é um móvel que ele quer aproveitar e às vezes não tem nada, né? Aí você tem que criar do zero. Aí que as inspirações funcionam. Aí que você começa a trazer o teu pacotinho de referências, né? Da sacola, que o tempo ela vai crescendo e virou uma lona. E começar a pensar de onde que vai trazer. Porque às vezes a gente tem projetos de clientes que eu não tenho uma persona que vai usar aquilo. Eu tenho várias ou é algo de investimento. Eu preciso agradar todo mundo. Nossa, é verdade, nunca pensei nisso. Porque a gente sempre comenta tem o briefing e tal, mas o briefing, tipo, vou fazer para investimento. E aí?
que é isso? Tá. Quem que vai morar aí? Quem que vai morar? Não sei, pode ser... Qualquer pessoa pode morar, então você tem que agradar o máximo de pessoas possível e tornar aquilo funcional possível. Quando a gente faz o projeto, no meu caso, que é o comercial, acaba sendo um pouco de clínica, eu preciso atender um grupo gigantesco. Eu tenho que atender o cliente, que é o paciente, eu tenho que atender o meu cliente médico, que é quem me contratou, eu tenho que pensar no funcionário dele que tá lá dentro, eu tenho que pensar no terceiro que vem entregar o material, matéria-prima, pronto que ele vai entrar. Então a gente tem várias pessoas usando. Então, assim, em casa também. A gente tem, às vezes tem o pai, a mãe, o filho, a avó, o tio que mora junto, o papagaio, os pets que são importantes, e você vai agregando. E tem que combinar pra todos, né? Porque tem o pai que é o pagodeiro, a mãe é roqueira, os filhos são da Peppa Pig e assim, é uma mescla porque cada um tem uma personalidade, né? E você tem que dar um jeito de não... vou agradar só a esposa. Vou agradar só o marido, só as crianças. Vai dar treta. Vai dar treta no final. Melhor evitar. Então, aí vem a questão de eu pensar isso da psicologia. Né? Como que a gente vai entender o porquê que aquela pessoa tá fazendo aquele projeto? É porque realmente ela precisa de um espaço melhor? O que ela quer resolver da vida dela? Quero reformar a cozinha. Casal, com filhos, marido trabalha um monte, mulher fica em casa, quero reformar a cozinha. Ela usa aquele espaço. Mas será que é só a cozinha que ela quer reformar na vida dela? Será que só a cozinha que tá mal? Olha que vendedora, você viu? Eu não vou falar, não é vendedora nem um pouco. Será que é só a cozinha? Aquele banheiro ali, capenga ali, não quer? Mas é que assim, às vezes a gente não entende o que vem no inconsciente da pessoa. Por que ela quer fazer aquela reforma? Qual a necessidade emocional que ela tem também que aquilo funcione? É que pode ser que os móveis sejam ruins, ou pode ser que ela quer criar um ambiente novo, que, por exemplo, a reforma que eu fiz, eu quis integrar a sala com a cozinha, não era integrada. Agora tá integrado. Por quê? Quando eu faço uma festa, um churrasco, eu gosto que esteja todo mundo você na mesma junto, vibe. Né? Você não quer estar lá na cozinha trancado. Então, às vezes, tem um quê, assim, que, de repente, dessa persona que eu trouxe pra cá, ela quer reformar a cozinha, mas é porque ela quer melhorar o casamento dela. Ela quer um pouco de atenção, ela quer um pouco de cuidado. Então, assim, a gente tem que ter, como arquitetos, uma sensibilidade também, porque a gente trata com a pessoa. Não, isso é mega complexo no sentido de que a pessoa não vai escancarar isso. Né? Tipo, não, isso nunca vai ser falado, é quase velado. Eu quero um projeto porque eu quero mais carinho. Não, calma. Não. O que você tá fazendo? Não, isso é velado. Tem coisa errada. E você tem que dar um jeito de arrancar isso. Não... E lá no escritório, então, aí entra a Fernanda. Porque a Fernanda, ela tem uma sensibilidade, ela tem... a gente fez um mapeamento no escritório de personalidade interna. Então, eu tenho uma personalidade que eu quero resultado. Eu quero pronto e feito. Né? A Fernanda tem a questão de ter o perfeccionismo e a comunicação. Então, a gente tem perfis que se complementam. Então, quando a gente consegue brifar o cliente, e é um cliente que eu preciso da comunicação, eu preciso da atenção, é um cliente da Fernanda. Porque ela tem isso dentro dela. Tipo, o tato, assim, o tato, entender. O cuidado, a relação. E quando a gente brifa o cliente, é um cliente que ele não tem tempo, ele quer agilidade, ele é rápido de decisão, é um cliente da Luciana. Porque eu sou assim. Então, assim, reuniões de 5 horas para decidir a cor da parede... Eu tenho palpitações internas dentro de mim, né? Os clientes que não vejam. Vamos. Os clientes que não vejam, mas eu tento ser prática nas coisas. Porque... É que não é errado isso, na verdade, né? É perfil. É perfil, exatamente. E tem clientes que são assim também, né? O cliente que, tipo, não me mostra aí qual que é. Essas duas, beleza, pode ser aquela. Resolvido. Então a gente mapeia um pouco isso. E isso na primeira conversa. No WhatsApp, quando ele fala, eu quero um orçamento. Você já consegue começar a identificar... para quem que vai, né? E agora com a Fer, né? A gente tem que fazer um parênteses que é um assunto interessante. Vocês já viram a Fer, provavelmente ela fez o vídeo aí, vocês já conhecem ela e onde ela está, né? Mas... a Fer com a pandemia, né? Trabalhar em casa, em Curitiba, cinza, frio, né? A maior parte do tempo. E trabalhar em Milão, cinza, frio também lá, mas ao mesmo tempo dentro de um mar de design, num mundo de possibilidades. A Fernanda pegou o filho, malinha e foi pra Milão. E daí, assim, e com isso a gente trabalha igual, a gente tentou remodelar algumas coisas no escritório, então a Fer hoje trabalha muito na criação. Então ela faz as reuniões online, faz atendimento do cliente. A gente começou a trabalhar com os fornecedores de uma forma diferente, então realmente eu tenho
os fornecedores como nossos aliados. Eu preciso que eles atendam a Fernanda de uma forma que consiga passar para ela a textura do material. Então tem que ser vídeo, foto, porque eu não consigo estar 100% em todas as obras, em todos os fornecedores, fazendo uma parte do projeto que eu cuido, uma parte do projeto que ela também cuida. Então, assim, os fornecedores são ótimos, gente. Eu não tenho o que falar que a galera... o online funciona super bem, né? E daí, assim... E a Fer traz esse perfil. Então, para eu conseguir acomodar o cliente dela, então eu tenho que mandar o bolinho, eu mando o café, então internamente faz isso, para a pessoa conseguir se sentir acolhida, né? Mas a gente trabalha assim com esse produto online. E te falo que é um produto, eu acho fantástico. Não, e isso surgiu, podemos dizer, talvez, surgiu com a pandemia, né? Com a pandemia. Porque antes, uma reunião online, putz, sei lá, era Skype, eu acho. Eu nem posso estar totalmente enganado, mas não sei se o Skype existe muito pra isso hoje. Eu acho que era muito Zoom, né? Mas antes da pandemia, eu nem sei se existia o Zoom ou existia. Não, acho que já existia, mas ninguém sabia como usar, né? Acho que não. Não sei, eu com a pandemia aprendi o Zoom, gosto muito do Google Meeting. Né? Não podia fazer tanta propaganda, mas né, o Google faz tudo. O Google vai patrocinar a gente daqui a um tempo. Vai patrocinar, né? Porque vai na agenda e já vai pro e-mail, resolve, tá tudo lá e funciona. Então, o Google Meeting, e assim, funciona online. Já reparou assim, quando você vai, a gente com um cliente, reunião com um cliente, qualquer reunião é pelo menos 2 horas. E ela ao vivo, no escritório, sentado. Então, tem o café, tem o bolo, vamos entender, pega a amostra e conversa e traz, né? A online eu faço em 1 ou 45 minutos. Não, e às vezes você tá no presencial, você tem que mostrar uma referência, você pega o celular, não, é isso aqui, ó. No Meet, você... Não, deixa eu compartilhar minha tela, eu já abro aqui uma referência bem bacana, você consegue ver em tela cheia. Os dois têm vantagens, né? Eu gosto muito do online, porque eu não tenho trânsito pra ir, o trânsito pra voltar. A gente brinca assim lá no escritório, a gente tá com o produto online que eu consigo dar desconto. Porque, né, eu economizo gasolina, economizo tempo. Ele é um produto até mais barato. E é tempo de vida, né? Porque, tipo, você pode fazer qualquer outra coisa nesse tempo. Então, mas daí vem das nossas necessidades pessoais, né? Com a pandemia, eu brinco assim, a gente ficou muito cansado de ver Netflix. E eu resolvi ter filho, né? Com 40 e poucos anos, eu resolvi ter filho na pandemia. Então, muda as nossas necessidades. Então, eu preciso realmente que o meu horário lá, das minhas 8h30 às 6 horas da tarde, ele tem que ser produtivo. Então, eu preciso otimizar meu tempo. Porque depois disso, eu tenho que dar atenção para um outro serzinho e que demanda tempo e qualidade de tempo. Então, não adianta eu estar lá com ele também trabalhando, porque eu tenho que olhar assim, antes eu era só workaholic. Né? E agora... em todo período? Todo período. Não tinha das 6 A minha escala de importância sempre foi o meu trabalho. Minha primeira importância sempre foi o meu trabalho. Aí depois vinha meu marido, meu pai, minha mãe, casamento, e beleza, as coisas vão se encaixando. Quando nasceu o Henrico, é complexo, né? Muda bastante coisa. Muda muito a nossa vida. E assim, como trazer isso pro trabalho e a gente conseguia não competir uma coisa com a outra, assim. Então isso foi muito complexo, assim. Então ao mesmo tempo que a Fer decidiu ir pra Milão, eu engravidei. Então, no escritório, a gente teve uma mudança muito grande de tudo. Então, a Fer ausente, e depois eu com a prioridade de ter o filho, e como trazer a maternidade paralela ao escritório e fazer tudo isso funcionando. Então, a gente brinca, agora a gente tá botando o trem no trilho de volta, né? Porque a Fer também engravidou na pandemia. Engravidou lá. Engravidou lá. Então, foi um período muito fértil. Não, e é complexo, porque, eu vou dizer assim, teoricamente foram as piores situações, né? Porque, tipo, você tem que priorizar a tua gravidez, por exemplo. Ela priorizou a gravidez, o escritório não pode parar de funcionar. Não. E o dia ainda tem 24 horas. Né? O dia ainda tem 24 horas. Então, tem bastante coisa rolando. É a pior situação de tempo e encaixe e novidades e tudo, e né? assim, e o cliente, quando nos contrata, ele entende, por mais que fale, ele contratou a Olê Esquilorusso. Não, na cabeça dele, ele contratou a Lu e contratou a Fer. Ele quer as duas. E ele contratou pra fazer um projeto. Mas ele acha ali no inconsciente dele que ele contratou nossa alma, nossa vida, né? E tudo bem. Que ainda não está no contrato. Ainda não está no contrato, mas assim... a gente fala assim, a gente pode mudar o WhatsApp, não tem problema. Eu sei que sábado você tá de tarde fazendo teu churrasco e você vê, putz, preciso melhorar tal coisa. Falei com um amigo meu que falou do projeto, que vamos mexer no telhado, não vamos mexer. Então, tem situações que acontecem. Manda no WhatsApp.
não sei se eu vou conseguir responder na hora. E tá tudo bem. Né? Eu brinco assim, a gente tem que ter esses combinados. Sim, e tá tudo bem. Segunda-feira cedo eu vou olhar e vou te responder. Se eu tiver também sábado sem fazer nada, e se eu tiver à vontade, eu respondo. Né? Não tem problema. Acho que assim, a gente não... O combinado não sai caro. O combinado não sai caro. E a questão de a gente alinhar expectativas. Isso acho que é esse muito é o mais importante. Então, quase assim, quando a gente faz o contrato, né? Tem que ter também uma conversa de alinhamento de expectativas. É que não dá pra colocar tudo no contrato, né? Tipo, não tem literalmente como você falar a hora que... E não pode ser tudo a ferro e fogo, né? Tipo, não, o atendimento é tal e tal... Mas, putz, o cliente tá numa loja que ele foi visitar numa outra cidade e achou um produto e ele mandou uma mensagem. Pô, se você vê que é um negócio desesperador que vai resolver na hora, provavelmente você vai responder. Falar, sim, não, precisa. Tá aqui, ó. Eu tô aqui comprando, precisa, não tem problema nenhum. Como ao mesmo tempo, assim, a gente tem obras em condomínios super legais em Curitiba e que eu sei que eu vou levar 1 hora, 1h30 visitando a obra lá, acompanhando. O Henrique, meu filho, vai junto com a babá, fica lá no parquinho brincando, feliz da vida. E é engraçado, assim, às vezes na segunda-feira a babá me pergunta, a gente vai na obra tal? Vamos junto? Porque o parquinho lá é muito legal. Ai, que legal. E vai. E assim, aí assim a gente traz aliando uma coisa a outra. Ele não sabe tocar a obra ainda? Meu menino, olha, ele já tem o capacete desde pequenininho, tem umas ferramentas. Outro dia tava martelando a parede lá de casa. Quem sabe? Tá no caminho. Tá no caminho. Será que vai seguir o vovô? Então, a minha mãe é médica, né? Meu pai é engenheiro, meu marido é fisioterapeuta, então... ele tem várias possibilidades. Várias possibilidades. Mas a questão, assim, de eu acho que ele vai ser ortopedista, porque ele pega as ferramentinhas dele de obra, ele vem na barriga da gente, né? Umbigo, então não sei, ou ortopedista ou cirurgião plástico. Se for plástico, é bom pra mãe. Dá pra já fazer umas apostas aí. Mas é bom essa vivência dele em obra, porque você tem que compartilhar esse tempo com tudo que você tem, né? Tipo, você vai tocar obra e você consegue encaixar, tipo, um tempo de qualidade bacana com o teu filho. Pô, é bacana pra caramba, né? Na verdade a gente faz um acompanhamento de obra, né? Tocar obra também é outra coisa que é polêmico, é um assunto muito polêmico. Isso é polêmico. Gerenciamento de obras é polêmico e é difícil. Então a gente fala assim, no escritório eu quero dormir. Né, eu sei que talvez financeiramente o gerenciamento de obras é algo muito importante, né? Vem realmente um boom ali financeiramente que ajuda o custo, mas a gente quer dormir, né? Eu quero dormir em paz. Eu não quero me ligar às 4 horas da manhã e falar que estourou o cano e alagou andar debaixo. Eu tive, assim, em projetos nossos que a gente faz só acompanhamento e que aconteceu, assim, naquela volta, Sanepar sem água, vai e volta, estourou o sprinkler do sistema de incêndio num prédio de 30 andares, eu tô no 20º andar, alagou os 3 andares pra baixo, queimou o elevador. Aí você olha aquilo e fala, ainda bem que não sou eu que estou fazendo a obra. Nossa, é verdade. É verdade. Mas daí vem assim, você ter bons parceiros, né? Era uma construtora, tinha seguro, tá tudo certo e resolveu. Mas pense eu tocando obra com o empreiteiro num BO desse. Eu vou fazer o quê? Eu vou vender o carro pra pagar? E o ruim que aconteceu uma vez, nas outras obras você sempre vai... E se naquela outra obra acontecer isso? E se na outra acontecer a mesma coisa? Aí você não dorme. Então, aí a gente vai a tua bagagem, né? Então a gente fala, não, vamos fazer a obra, como é que o cliente quer fazer? Vamos contratar uma construtora? Você vai contratar um empreiteiro? Vamos fazer um seguro? Né? Vamos ter esse cuidado? Vamos ter o cronograma? Então a gente brinca assim, a gente tem hoje, a gente separou um pouco o projeto de acompanhamento de obra. Né? Então o projeto a gente já sabe o tempo que vai levar, como vai ser, e o time sempre de um projeto, interiores 4 meses, eu dependo do feedback do cliente. Se a gente manda um projeto para ele, o estudo, um anteprojeto, ele pega aquilo, realmente analisa e me devolve, a gente consegue fazer a correção mais rápido do que precisar e mandar para produção. Mas tem cliente que dorme, né? Senta, ele pega o projeto, leva 15 dias para falar, olha, acho que eu não gostei daquele sofá, não gostei daquele painel. Aí o tempo perde. Um dia ele fala que não gosta do sofá, daqui uma semana que não gostou do painel. E assim, ok, não vai. Né? Acontece, acho que todo mundo que faz projeto... Esse você deve ter um piripaque também quando você... Eu fico um pouco nervosa, mas eu brinco, eu sou medicada. Tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo controlado. Tudo certo. E daí, às vezes, pra obra... a gente não pode entrar em tantos assuntos polêmicos, mas de outubro pra cá, a gente viu que as obras deram uma enrolada.
Né? Então, obras que eram previsões de acontecer em 3 meses estão acontecendo em 4. Por que você em acha? 5. Eu acho porque as pessoas não... Elas estão mais cautelosas ao gastar. Esse é meu entendimento, assim. Então, vamos fazer, preciso investir, né? Porque o mercado tá num ponto, principalmente em projetos comerciais de saúde. Ou você investe e cresce, se você continuar pequeno, a probabilidade de ser comido pelo mercado é grande. Talvez fique pra trás. Então, a gente tem, assim, de clientes, uma linha boa de recompra justamente de investimentos de ampliações, né? Para tentar valorizar o seu produto e assim pra continuar crescendo pra continuar crescendo, porque o mercado exige, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma morosidade nisso. Mas os clientes estão mais morosos, você acha? Acho. Tomar decisões e tal. Então, assim, coisas que você resolve em 3 orçamentos, hoje você resolve em 6 orçamentos. Aí, ao mesmo tempo que chegou o orçamento, definiu, é tal fornecedor, mas vamos trocar a torneira, essa torneira tá cara, vamos trocar tal coisa. A gente não vê, assim, muito mais aquele cliente, ó, tá aqui o budget total, faça, resolva. Não, ele tá pegando ali o orçamento, um por um, batendo pra realmente reduzir custos e ter um controle disso, e não tem pressa. Sabe assim? Não precisa ser correndo. Eu quero fazer o melhor negócio, ter as melhores possibilidades de compra, e tudo bem se demorar 2 meses a mais, 3 meses a mais. Mas pra mim, internamente, esses 2 meses a mais é um tempo a mais com um cliente que a gente poderia estar entrando com outro e rodando. Então, você não tira aquilo ali, né? Não. Fica na mesa, por mais que você vai jogando. é mais um em paralelo. É mais um Tipo, em você tá com paralelo. quantos em paralelo? Eu tô com 50, mas estão todos parados. Mas tá indo devagarinho, tá indo. Porque ao mesmo tempo eu tenho a visita em obra, o WhatsApp que funciona, né? Dúvida, questionamentos. E eu sinto isso, assim, uma morosidade no mercado um pouco. E o louco, eu não sei se acontece contigo, comigo acontece muito, mas daí do nada todos voltam ao mesmo tempo e daí tem que resolver todos ao mesmo tempo. E daí você tinha 5, agora você tem 15 pra resolver. Sim, Super rápido. Sim. Todo mundo quer alteração no número técnico pra ontem. Todo mundo quer Parece que alteração. fizeram uma reunião em conjunto e resolve. E resolve. Então, assim, a gente também sente Fizemos o projeto luminotécnico, foi próprio. Né? Isso é até uma situação que a gente tá passando. Foi pra obra, mas daí vem o orçamento. Ai, ficou caro. Vamos mudar o tipo de iluminação. Muda o projeto. Putz, vamos entrar com automação. Muda o luminotécnico. E a gente vai nas revisões da revisão. E ok, né? E aí é complexo isso, né? Porque não tem... É fácil de falar que não, dessa vez vamos tentar seguir certinho, mas não dá. Uma coisa se atropela... Eu ainda não consegui, tá? Eu acho que tem escritórios em Curitiba que são muito bons nisso. Eu tô tentando, mas eu ainda não consegui. Mas é que depende de muitos fatores, né? Tipo, se dependesse só de você, talvez você fizesse. Mas daí o cliente demora, daí o fornecedor atrasou pra mudar o orçamento, daí subiu o preço, tem que mudar isso. A luminária saiu de linha, daí tem que entrar outra E como é que você fala pro cliente assim, não, agora não vou alterar teu projeto, eu vou te cobrar mais tanto. A gente teve situações assim, que foi contratado só o projeto e depois na execução ele resolveu mudar. Aí você fala, olha gente, tem alteração de projeto, é uma alteração de briefing, preciso te cobrar isso. E o cliente fica bravo com você. Ele acha que você tinha que mudar. Mas ele não olhou assim, que você já entregou, que já tá feito, que teu tempo se demanda, equipe. Quando você fala, olha, eu vou te cobrar, vão ser X horas técnicas de trabalho, eu vou te cobrar isso. Ele fica bravo. E que não é só, é que as alterações, às vezes, na cabeça do cliente... É que eu já fui cliente e sou fornecedor, já lido com o arquiteto, entendo como é que funciona. Então, a alteração do cliente não é só a cor do móvel, isso vai implicar em N coisas, né? Porque daí a parede já não vai combinar, aquela iluminação vai ficar estranha, não entra tanta luz lá, então vai ficar escuro, o piso não vai combinar. É um boom de coisas, é legal, mas tudo bem. Se for o modelo da geladeira, talvez não dê problema se for do mesmo tamanho e tal. Agora, muda tudo, né? Não é uma alteração de projeto, dificilmente vai ser uma coisa, um detalhe, tem que analisar, pode ser um detalhe, mas você tem que analisar como um todo, né? Porque senão vai ficar fora do... É que o projeto, ele nunca é só uma coisa, né? Ele é um complexo, é um conjunto de coisas. Uma coisa interage na outra. E quando a gente fala assim, é fácil, papel aceita. Você realmente vê que aquilo é execuível, que vai dar certo, que funciona, né? Que quando a gente faz um móvel, não é só um móvel, tem a tomada embaixo que vai passar para ligar o computador, qual é o uso, vai ter a televisão que vai estar interagindo e como que eu vou chegar com o cabeamento lá.
Então, assim... Não, e o projeto feio, vamos dizer assim, vocês não postam no Instagram, né, às vezes. Porque o cliente às vezes muda e faz umas loucuragens que se fala, meu, ficou muito diferente. Então, mas graças a Deus, a gente já passou bastante dessa fase, assim. A gente tem clientes que escutam o que a gente fala, né? Mas eu acho que é a maneira de como a gente projeta, né? A gente conversa no escritório que não sou eu que vou morar naquela casa. Então, eu preciso respeitar quem tá lá dentro, qual que é a história que ela traz. Então, a gente brinca, assim, que os nossos projetos, eles estão ali para contar histórias. Né? Então, acho que esse é o mais importante, a vivência, porque esse cliente também tem uma bagagem. Ele também passou, ele tem memórias afetivas, ele passou por várias coisas. Então, é importante a gente trazer essa pessoa lá dentro para ele se identificar com aquilo. Eu quero que ele seja feliz. Se ele gosta de coisa estranha, ele vai ter uma casa estranha. E vamos fazer aquilo ficar legal. Né? O nosso papel, acho que é justamente isso. Trazer a persona dele, o que ele traz, e deixar aquilo legal, funcional. Que ele olhe, que ele tenha tesão por aquilo. Porque, poxa, foi o dinheiro dele, o investimento dele. Ele tem que estar feliz com aquilo. Pode ter demorado 4, 5 meses a mais, mas ficou do jeito que ele queria. Ficou do jeito que ele queria. Ficou como ele queria. E eu acho o mais legal ainda, quando os amigos entram na casa... E falam, putz, é a tua cara. E assim, não é a cara do arquiteto. Então, assim, a gente não tem uma assinatura de projeto. Tem linhas de projeto que, pra mim, é mais difícil de fazer. Vamos entender dessa forma. E tem linhas que a gente gosta mais. É mais fácil. Mas a nossa ideia é sempre trazer o que o cliente quer, o que é importante pra ele e qual é a história dele. Quem que é essa pessoa? Então, assim, a gente vai apresentar... No nosso Instagram, vai vir uma casa muito legal. E, assim, é uma família que o jardim era importante. Para um do casal, tipo, os dois gostam, mas um deles gosta muito do jardim. Então, ele tinha, assim, memórias afetivas de plantas que traz da parte que ele gostava, da infância, do que ele viveu. Então, é importante eu respeitar isso. Nossa, isso é super legal. Então, assim, a gente traz isso muito como nossa essência. Então, a gente respeitar a história do cliente e vamos contar uma história. O jardim vai trazer o que? Vai ser, nesse caso, eu quero trazer um pouco da nossa Serra do Mar. Porque o litoral era importante pra ele. Então, assim, que cores que é importante? Então, talvez a pessoa conviveu em Guaratuba eu tenho os guarás. Então, eu tenho um tom de vermelho no meu rosário interessante. Então, como eu trago isso pra esse jardim? Né? Então, a água é importante. A pessoa gosta de energia. E assim, esse também é outro assunto que eu gosto. Porque eu entendo assim, quando a gente entra no ambiente... O ambiente nos transmite o que ele quer. A gente tem que ter essa sensibilidade de entender. Ele puxa o nosso olhar para dizer aquela parede é uma parede focal. Aquele ponto é uma vista interessante. Então tem um que ali que o ambiente fala. Isso é complexo pra caramba, né? Aí vai de crença, né? De como que entende. Não, mas eu acho que todo mundo pode não admitir, mas tem essa percepção, né? De tipo, eu tenho muito problema com mercados, por exemplo. Porque eu entro no mercado, eu me sinto mal dentro do mercado se a iluminação ou é muito forte, ou é muito escura, ou é mal distribuída. Me dá uma agonia, eu não consigo nem ficar dentro do lugar, então... Eu já tenho agonia com os corredores estreitos. Isso com certeza. Isso é do fato. mercado, que é algo assim que você não consegue se virar pra olhar, pra pegar. Mas eu acho... E é justamente isso, os ambientes nos dizem, eles nos transmitem uma energia, alguma coisa. Então, acho que também esse é um ponto de a gente tentar respeitar e tal. E eu não sei se já chegou o pessoal conversar aqui. Obra que nunca dá certo, tudo é errado. Não, a gente nunca falou sobre isso. Nunca falou isso, então. Tem obras... clientes, que as coisas não acontecem, tudo dá errado. Então, assim, na hora de montar os vidros, quebra, ele quebra. O marceneiro bate, risca o tampo na obra, o gesso cai, assim vai. Caramba. Eu fiz uma obra de Tem que fazer uma sessão de descarrego daí. Tipo isso. Eu fiz o projeto de interiores de um hospital, aqui em Curitiba. E o hospital, ele tava num terreno que antigamente já tinha sido um hospital, foi reformado e ampliado. E ele carregava, era uma energia muito pesada. Muito denso. Porque por mais que seja um ambiente de cura, de promoção de saúde... Tem muito contrário também. Tem muito contrário, né? E não sei o que tinha acontecido antes do hospital ter sido fechado e tal. Mas ele era, assim, coisas que... O pessoal fez o gesso, passava uma semana, você entrava no ambiente, o gesso caiu.
que explica o gesso cai. Então a famosa história de estar construindo em cima de um cemitério indígena, pode ser que seja verdade. Pode ser. Botaram coisa na boca do sapo, pode ser. Mas se sente, né? Tem ambientes que você não se sente bem e normalmente você acaba compartilhando isso com as pessoas que estão em volta. Ou seja, as pessoas também vão se sentir assim. Vão se sentir. E isso vai trazer uma vibração diferente tal, e você tem que cuidar ainda mais com o projeto, né? Porque, tipo, imagina, você pega um hospital, esse hospital, por exemplo, e daí você vai fazer por uma forma geral. Aí você usa só cinza com, sei lá, com cores, com luzes bem diretas e tal, daí fica um ambiente mais pesado ainda. Pode ser. Aí fica pesado do pesado. Então, como que a gente pode vibrar diferente, né? Aí vem um pouco de energia e vibração diferente. Mas nesse caso foi muito engraçado, assim, que eu fui um dia num lugar comprar vela, cheirinhos e tal. Aí eu comentei disso, falei, nossa, eu tô com um projeto tão difícil de finalizar, porque as coisas não acontecem, não dão certo, não funcionam. E tá todo mundo vibrando pra terminar, pra ficar um negócio legal, a gente tá propondo uma coisa muito legal. Aí a pessoa olhou pra mim, pera, que tinha algo te esperando. Tava separado já. Separado pra você. E me trouxe uma santa. E eu falei, tá, quanto que é? Não, pode levar. O lugar dela é lá. E a gente tinha uma capela ecumênica que a gente ia fazer no lugar. E assim, e a esposa de um dos proprietários é muito católica, né? E daí, quando eu cheguei com a santa pra ela, e falei, olha, me pediram pra colocar isso lá. Eu não sei como vocês entendem, se pode ou não pode, como é que vamos tratar com isso. E ele falou, não, vamos colocar. Se o lugar dela é lá, vamos colocar e vamos pôr. Você sabe que deu certo? É uma coisa assim... Então, assim inexplicável. Inexplicável. Né? Então, às vezes, a gente respeitar a energia do lugar. Pô, a arquitetura já é difícil. Aí você tem que lidar com isso também, caramba. Você... A gente lida com pessoas, lida com energia, então assim... Vai um pouco de tudo. Não, e eu acredito muito nessa questão. É que eu sinto muito... não vou usar a palavra atração, mas a palavra... como é que eu posso exemplificar isso? Mas empatia. Empatia com as pessoas. Então, quando você conversa com uma pessoa, eu sinto se a energia dela tá legal ou não. Porque você sabe que às vezes você conversa com um cliente que é carrancudo, chato, não sei o quê, mas ele não transmite uma energia, tipo, ruim pra você. Mas tem gente que te suga, né? Ah, não, tem gente que pode passar não, quase falei, não vou falar. Não, pode passar o carro em cima, depois você corta. Tá tudo certo. Mas é complicado. E clientes, a gente conversou muito já sobre os clientes que chegam pra vocês, por exemplo. Que, tipo, normalmente, eu não sei se acontece isso com vocês ou não, mas os clientes já eles já procuram vocês com uma certa empatia. Então, não vão ser clientes totalmente avessos ao que vocês são. Eu espero, né, que a pessoa... Vocês já tiveram algum caso assim, tipo, nossa, o cliente nada a ver com a gente, pediu coisas que não tem nada a ver com o que a gente... ou posta, ou faz, ou sei lá, alguma coisa assim. Que normalmente a maior parte é gente que, tipo, já é gente boa. Tô tentando lembrar, assim. Não, eu já tive clientes que não eram gente boa. Que era difícil, assim, e que as coisas não davam certo. De quase a gente fala assim, eu não quero mais. Abandono o barco. Não quero mais, não vai dar certo, não vai funcionar, não tá indo. E ao mesmo tempo, clientes também que contrataram, achando que tava no caminho e parou, falou, gente, acho que não vai rolar. Né? E tudo bem, não tem problema nenhum, eu acho que faz parte do processo. Vocês estão tempo pra caramba do mercado, é impossível não ter acontecido. Tem. Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso, então assim, e é como a gente lida. E beleza, eu não consigo agradar todo mundo, né? Não, é um livramento, Deus livre. Dependendo da situação, você pula fora e tá certo. E tudo bem, né? Fazemos assim e bola pra frente. A gente tem que entender daí, fazer o nosso trabalho interno, por que não deu certo. Por que o cliente não quis continuar com o projeto, qual foi a questão, o que a gente pode melhorar, porque a gente também tá sempre evoluindo, né? Então eu brinco assim, os estagiários lá do escritório, eu aprendo muito com eles, porque eles trazem uma tecnologia, que eles têm um domínio que... Eu sou tia, né? Eu comecei a faculdade mexendo no nanquim, no hormógrafo, na aranha e, tipo, dedo cortado com gilete e beleza. E eu tento, assim, então, assim, hoje eu mexo no CAD, mexo no Sketch, layout, fiz curso da ArchiCAD, mas tem coisas que eu falo, gente, agora tá demais. Render, pra mim... Cheguei até aqui com você. Render é grego.
Já tentei, mas esse negócio de fazer, fica fotorrealístico, é grego. Não consigo. Não, e tá tudo certo. E tá tudo certo. Não. Aí eu falo pra galera do costura, gente, vocês façam, a tia aqui já tentou aprender, não consegui, e tudo bem, né? Não, claro. Vamos só falar uma linguagem que eu entenda. Sim, não, ó, eu preciso disso, que seja bonito e seja assim, tá feito. O criar a gente consegue. Agora começou a mexer na luz, no IC, sei lá o quê, qualidade... Não, Deixa quieto. Deixa quieto. E você comentou que você fez... Eu não lembro se era na área de saúde ou você se especializou de alguma forma nessa área? Eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em projetos de saúde, laboratórios e clínicas. E daí eu trouxe a minha experiência de fazer uma pós em projeto de interiores. Então a gente faz muito projeto de interiores hospitalar e clínica. Legal. Então é justamente a gente conseguir construir um ambiente humanizado, legal, funcional e tentar fugir do azulzinho, do amarelinho, verdinho do hospital. Hoje eu tento fugir de outra característica, que é o mármore Paraná, o ripadinho, o douradinho, que todas as clínicas estão saindo. Então, que é outra polêmica. É outra polêmica, outra questão interna, que as clínicas estão todas iguais. Eu, com o projeto, eu sofro um pouco, assim. E a gente propõe um negócio diferente. Você sofre com as referências, inclusive, né? Porque o cliente deve chegar com você, eu quero assim, ó, pô! É quase como se todo mundo fizesse... dermatologia. As clínicas têm a mesma cara. Né? Mas assim, a gente tenta. Vários projetos eu tentei propor, mudar outra pedra, outra cor, mas na alteração de projeto vai. Ok, estamos no mármore Paraná, que eu adoro, uma pedra linda. No mármore Paraná tem um ripadinho, às vezes não é naquele carvalho, né? Mas tá num cinza, e ok. É que é complicado, né? Porque quando vem algumas ondas, tipo, de tendências, vamos dizer assim, O ripado, eu acho que é um troço que vai ficar, viu? Não sei se daqui 20 anos a gente vai falar assim, nossa, quem que projetou isso? Nossa, ripado. Quem que falou que era temporal isso? Quem falou que era? É tipo um marfim, né? Ontem eu tava com um marceneiro, a gente foi escolher lâmina natural pra fazer uns móveis, que é outra coisa que voltou. A gente reparar, voltou lâmina natural, voltou pintura em laca. Tem muita coisa com isso, assim, né? E a gente gosta de inventar moda e dar trabalho. Palhinha que tem lá, isso voltou também ou é percepção? Voltou a palhinha também. Sabe que eu tô fazendo um projeto que eu tô usando a palhinha pra ventilar os armários da praia. Uma casa de praia que fica fechada durante a semana. Quando você vai lá, você vai pegar um cheiro de guardado, né? Cheiro de guardado, exatamente. Então, vamos fazer as portas de palha pra ver se vai ventilar, se vai rolar. Eu acho tão bonito. Eu nem sabia que tinha antes isso. Tipo, super antes, assim. Porque é um negócio que tinha, eu acho que daí parou, a galera não usou mais e agora volta. Eu cresci... A cadeira da mesa de jantar da casa dos meus pais era de palhinha. As costas e o assento. Nossa, é tão bonito. Pois é, o assento eu não recomendo, tá? Experiência própria. O assento em palha eu acho que não. Mas o encosto eu acho lindo. Eu acho que traz a textura e traz aquilo, traz a memória afetiva. Eu acho que hoje em dia tá muito em alta porque as pessoas estão buscando isso, se conectar com as coisas. Porque a gente tem tanta informação, é tanta coisa, a gente vive tão acelerado que a gente precisa criar conexão. Então a gente busca e você se conecta sem você se racionalizar que é a tua memória afetiva que tá te puxando aquela conexão. Mas a palhinha traz isso, ela traz a memória afetiva da casa da avó, daquela boa memória, daquele cheiro gostoso de bolo no forno, e você se conecta. É legal, né? Isso tipo de tentar fugir do super padrão, só que é uma coisa que talvez você não é muito difícil fugir disso quando o cliente tá predisposto a colocar isso e ponto, né? E ponto. Aí não tem. Aí a gente coloca. Vamos deixar bonito. Coloca do jeito que você quer. E a gente não se apegar emocionalmente a isso. Porque não fala assim, quando faço um projeto é um filho que nasceu. Tudo bem, eu só sou a obstetra. Isso. Boa! Eu sou obstetra do filho. A gente fez ele nascer. Né? A gente conseguiu materializar aquilo pra nascer. Mas o filho é do dono da casa. A casa é dele. E tem tendências que elas vão... que podem ser podem não ser tão legais, sei lá, pra alguns profissionais e tal. Que você pode não gostar, mas o cliente gosta. E talvez isso fique perpetuado aí, sei lá, 10 anos e paciência, né? E paciência, né? Coisa que a gente tem que lidar, assim. Hoje em dia, MDF que imita pedra, mármore.
Eu, particularmente, não gosto. Eu tenho uma dificuldade quando o material representado, ele parece muitos pixels da estampa. Porque tudo isso é estampa. Sim. Porcelanato marmorizado, ele é estampado, né? Então, a qualidade dessa estamparia, digamos assim, aparece os pixels, eu sofro um pouco. Se você olhar bem, você vê que não é. Você vê que não é. Né? Tem algumas coisas que até um toque, representa, traz, mas você vê que não é. Então, isso pra mim é meio fake, assim. Eu acho que então, vamos assumir que... Ou assume que não é mesmo, escancar que estamos fazendo aquilo lá, material diferente. Ou vamos tentar voltar, qual que é a natureza do negócio? Né? É pra ser uma pedra? Ah, mas eu quero pedra cara, não tenho dinheiro. Então, como é que a gente consegue fazer isso? É que se for não é nenhuma réplica, né? Mas se for uma réplica, for mal feito, pega mais mal do que não fazer. Eu acho que a gente respeitar a natureza das coisas é importante. Né? Isso, assim, o MDF que imita a lâmina, madeira, acho super legal. Que imita cor, a laca, acho super legal. O que imita granilite também, tem uns muito bacanas. É que tem coisas que é difícil, né? Tem coisas que é difícil, que nem você falou, porcelanato. Às vezes você olha bem, ele tá pixelado, e não é porque é de baixa qualidade, é porque é o jeito que tem pra fazer, e pronto. Né? E tem coisa assim, quando você olha a uma distância, porque tem que entender aonde que vai ser aplicado. É no chão. Eu tenho uma distância do meu olhar até o chão. Então eu não consigo perceber. Eu percebo aqui na minha mão. Mas quando a gente tem essa distância, a iluminação, as coisas passam. E vai dar certo. Eu falo, às vezes eu brinco com o cliente, confia. Confia que vai dar boa. Né? Vai ficar legal. Então, assim, a gente tem que entender o nosso olhar aonde que vai estar. Eu falo para os clientes, a gente cuida disso até como ele vai investir o dinheiro dele. Tem lugares que é importante, vale a pena eu investir. Eu pôr um material legal, um mobiliário bacana, porque isso vai valorizar e vai trazer o que é importante para ele. Mas tem lugares que vai vir um armário na frente. Por que eu vou gastar com o revestimento ali? Exatamente. Então, assim, a gente ter esse cuidado da onde pôr o dinheiro do cliente. Não, e isso eu acho que pro cliente, faz muito sentido, né? Você chegar com uma economia que ele não tava imaginando... fala assim, não, mas é assim, óbvio, né? A gente não vai gastar dinheiro ali, sendo que vai uma marcenaria. Não tem porquê. É muito legal, né? Esse é o papel do arquiteto, é muito importante, né? Eu acho que sim, e assim, a gente não pode se esquecer disso. A gente tá ali para trazer benefícios para ele. Então, o benefício é projeto legal, uma casa funcional, esteticamente, mas financeiramente viável. Eu preciso tornar aquilo financeiramente execuível. Ou quando a gente faz um projeto de uma residência, a residência tem que ser comercial. Por mais que atenda aquela família, né? Vai parecer que eu tô me contradizendo. Mas vai atender aquela família. Mas eu preciso fazer uma casa comercialmente que venda. Eu fiz um projeto, há muito tempo atrás, com uma senhora que mora sozinha, né? No Alphaville. E ela queria uma casa com 1 quarto. Eu falei, a gente não pode fazer uma casa no Alphaville com 1 quarto. Então, a gente pode fazer uma flexibilização dos quartos para que, se um dia vender... ele volte a ser 3 suítes. Sem precisar demolir a casa. Sem precisar demolir a casa e fazer outra. Mas, de repente, o closet é maior, o tal ambiente é maior, mas hoje tem dessa forma. E depois a pessoa fecha com a parede, drywall, e faz ali as 3 suítes. A gente tem um projeto que também é uma casa de 4 suítes e vai atender os netos. E 2 suítes a gente tiramos a parede que faz a conexão entre os 2 quartos, e uma das portas eu fechei com painel. Tanto pro quarto quanto pro corredor. E você entra, é uma brinquedoteca. Eu tenho 2 banheiros. Se um dia essa casa for vendida, a pessoa fecha de volta, abre o painel e tá ali a porta. Você tem 2 casas quase. Tem aquela, e se tem uma outra que você pode gastar muito pouco e transformar. Esse é um ponto também, a gente tem que cuidar. As coisas têm que ser comercial. A gente vive num mundo que roda. A pessoa tá morando hoje ali, quem sabe ela venda, sai um negócio. É que acaba não sendo uma contradição, porque, tipo, você tem que mostrar pra cliente, sei lá, o que quer que seja, que, tipo, beleza, ela pode ter a casa dela do jeito que ela quiser, mas tem muitos benefícios, N benefícios, em ter uma casa adaptável, né? Sim, a gente tem que pensar no futuro. Então, assim, hoje em dia as casas de alto padrão, não preciso pôr o elevador hoje. Mas uma casa de alto padrão, eu tenho que pensar se no futuro alguém quiser pôr um elevador, aonde que vai pôr? Que é um negócio que não é simplesmente, não, tá pronta a casa, faz um buraco no chão e coloca. Não. Tem que ter o espaço, se for ele externo na arquitetura, como que isso vai interferir na estética da casa. Então, a gente tem que pensar nisso. E não só o hoje.
A casa tem que pensar que as pessoas vão envelhecer na casa. Então, como que essa casa vai viver essa velhice? Né? Vai ter uma escada de 800 degraus para acessar uma área super importante. Ou de repente, assim, vamos projetar a casa que eu tenha uma possibilidade de um quarto no térreo. Que às vezes não precisa nem ser uma idade, pode ser, fiz uma cirurgia. Não consigo subir a escada. Essa pessoa pode ter um conforto de ter um quarto no térreo, e hoje é um escritório, mas tem um sofá-cama, tem uma possibilidade. Então, a gente pensar nessas flexibilizações. Banheiro com porta de 60 em casa. Tudo bem, apartamento é outra casa. Casa à parte. Apartamento é outra coisa. Mas assim, em casa, a gente pensar, não passa uma cadeira de rodas. Né? Então, assim, vamos já pensar em como a gente consegue flexibilizar, auxiliar. Toda vez que eu proponho para o cliente, assim, colocar uma barra de apoio pequenininha no banheiro. Ele fala, o quê? Barra de apoio? Tá maluca? Eu não tô velho. Eu corro 10 km por dia. Pois é, mas é tão bom quando você vai lavar o pé e se apoiar, se segurar em algum lugar. É ótimo, apoio. Então, a gente entender, porque a gente entra nessa intimidade. Né? Eu entro na intimidade, assim... O closet, como é que guarda? O marido dorme na direita, dorme na esquerda. Como é que funciona a logística da casa? A gente fez projetos que a suíte, o banheiro era aberto. Porque, pro casal era legal. Ela queria que o marido visse ela tomando banho. E daí, dentro, assim, da nossa conversa com o cliente, ela falou, eu quero meu pequeno motelzinho em casa. E tudo bem. Né? A gente surge com projetos assim. Então, a gente tira pra fora dessa estrutura a parte do vaso sanitário, né? Mas assim, o chuveiro, a banheira, tá junto? Beleza. Você quer um espelho no quarto? Não sou eu que vou dormir lá. Vou fazer isso ficar legal. Às vezes não é um quarto que a gente fotografe, né? Dependendo da situação. Mas tá atendendo a expectativa do cliente e tá tudo certo. Ele vai ter o sonho dele, se ele quer, ele vai ter e pronto. E é muito legal, porque quando a gente cria essa conexão com o cliente, é um cliente que eu tenho recompra. Né? Então, um cliente que volta, quando ele vai para um projeto novo, ele nos pergunta se a gente acompanha para escolher qual imóvel que ele vai mudar, se vale a pena investir naquela reforma. Às vezes são clientes que a casa tá pronta há anos e ele fala, tô querendo pôr um quadro, me manda a foto do quadro, você acha que vai encaixar? Você acha que vai ficar bom? Tô querendo trocar a espreguiçadeira da piscina, você não acha que esse modelo é legal? Por isso que tem que ter muita empatia e não levar as coisas a ferro e fogo, né? Porque, tipo, você tem que pensar do lado comercial também, porque, tipo, se essa cliente, ela quer o quarto, quer todas essas modificações, um projeto diferente, que talvez você nunca tenha executado, você fala assim, mas não vai ficar bom, né? Eu acho que não é o lugar, né? Eu acho que, a cliente pode ser passiva e falar assim, verdade, né? Beleza, vamos nessa. Pronto, mas agora você perdeu... E ela ficou triste, porque ela queria aquilo, pra relação deles era importante. E eu acho que a gente respeitar. Mas essa conversa da intimidade é engraçada. Deve ser muito legal, porque vocês devem ter muito projeto e deve ter tanta coisa engraçada que vocês escutam. Tem clientes, assim, quando a gente começa a conversar com o marido, que é uma coisa, a esposa que é outra coisa, fala, então tá, gente, eu vou tomar um café ali e eu já volto. Vocês decidem, vocês conversam, tranquilo. Eu vou ver outro projeto, vou sentar com a equipe, que já rolou tretas, né? Deve ter, né? Deve ter muita treta. Mas é legal. Aproveitando esse gancho, a gente vai pros finalmente do nosso podcast. Eu tô adorando! A gente tá com um quadro aqui chamado... Tem nome, Ana? É o quadro chamado Próxima Pergunta. Eu não lembrava que era isso, mas eu tô falando que é a próxima pergunta. Então agora pode vir a vinheta. Pronto, veio a vinheta. É um quadro tipo... a gente lembrou o nome da mulher lá, Ana? De Frente com Gabi. De Frente com a Alia? Exatamente, de frente com a Alia. Sabe aquele negócio de tipo, uma cor, daí você fala assim, laranjado. Uma fruta. A voz tem que ser também sensual. Você pode responder normal. Eu vou tentar perguntar normal também. Mas são perguntas que você pode responder rápido, são perguntas rápidas. Tá bom. E... é basicamente isso. Eu sou uma tagarela, vou me controlar. Não, mas você pode responder e tal, mas são perguntas direcionadas. Tá bom. Por exemplo não, vamos começar o quadro. Então, qual que é o seu estilo arquitetônico favorito? Seja de projetar, ou porque você gosta, ou... Eu gosto muito de uma linha contemporânea. Tá? Gosto de linhas retas, gosto de planos definidos... Gosto dessa linha. Essa é a tua vibe. Essa é a minha vibe.
A coisa muito curva, eu achei invenção de moda, não é muito a minha onda. Classicão, assim, mega. Eu faço, mas eu sofro. Acho que tem gente que faz muito melhor do que eu. Tem gente que é especialista pra caramba, né? Tem gente que faz muito melhor. Então, beleza. Qual a rede social, ou se tem uma rede social, que você não vive sem? Eu amo Instagram. É? Amo. Até pra buscar referências. Amo o Instagram. Então é o Instagram definido. Isso não é uma pesquisa do Tem Instagram. Tem o Pinterest, mas eu amo. Os clientes acho que talvez amem o Pinterest também, né? Mas o Instagram eu uso bastante. Então show. Tem algum cômodo favorito que você gosta de arquitetar? Não. Todos são iguais. Tem coisas que são mais, sim, fica sempre... É mais básico, né? Tipo banheiro. Básico. Banheiro. Faz parte. Banheiro, ponto. Mas assim, o gourmet é muito legal de projetar, né? Jardim, sei lá, coisa assim. O paisagismo eu gosto, mas assim, eu tenho que ter o paisagista do meu lado, né? Eu gosto da estrutura, mas ele vai me falar qual que é a planta que vai viver, senão eu mato. Se não é cacto com jabuticabeira, calma, talvez não vai dar certo. Mas, eu acho que não tem um especial, assim. Não, mas... não. Todos entram na jogada também. Todos entram na jogada, faz parte. E você tem algum medo dentro do mercado da arquitetura? Assim, qual que seja o maior medo que você tem dentro do mercado? Eu acho que os medos mudam. Tem um medo hoje em dia que tem muita gente nova, boa, porque eu tô ficando velha, né? Eu sinto assim, madura. Mas tem muita gente vendendo na internet projetos, imagens lindas, mas aquilo não é execuível. Sabe assim, tem coisas que não são funcionais. Então me preocupa assim, as pessoas se encantarem por uma imagem, contratar um profissional e ter medo do cliente ficar mal acostumado achando tem uns BO, sabe assim? Ter BO, eu acho que é muito legal de competir com gente boa no mercado. De projetos de qualidade, gente bacana. Mas quando você vê, assim, projetos sendo vendidos muito barato pela internet, coisas que não vai rolar. Não vai rolar, não funciona, tá errado, isso me preocupa muito. E é um medo que eu acho que todo mundo tinha que ter, talvez, porque cresce muito, né? Tipo, com a tecnologia, vai ter gente vendendo projeto muito barato, só que se não tiver a qualidade, nem qualidade técnica, mas conhecimento técnico pra... vivência, experiência, complica, né? Complica. Faz parte. Qual lugar pra você possui a arquitetura mais bonita? Cidade, um museu, a tua casa, sei lá, algum lugar específico? Eu acho que... Eu gosto... Como cidade, assim, eu gosto muito de Nova York, tá? Assim, tem uma paixãozinha. Se a Fer estivesse aqui, eu nem ia perguntar, mas... mas muda, assim. A gente vai vivenciando e vai mudando. Milão era uma cidade que eu não gostava. Passei agora 15 dias com a Fer e eu voltei encantada por Milão. Né? Então, não sei. Eu sou aberta, sou curiosa, eu gosto de tudo. Eu sou fácil. Nova York é uma grande cidade, pousa arranha-céus gigantes. Tudo, lá. Mas ao mesmo tempo você tem o parque, o verde, é gostoso. E tudo depende da época que você vai. Então, as cidades dependem muito da época que você tá. Às vezes você ia assim... Eu tenho assim, a minha casa da praia dos meus pais. Eu amo a casa da praia. Porque ao mesmo tempo eu tô... Parece uma casa de campo, ao mesmo tempo é praia. Eu tenho uma paz, eu descanso. Então, assim... Lugar bem pessoal, então. Bem pessoal. E tem alguma situação em obra que você passou, vivenciou, que te marcou? Tipo, pode ser uma situação engraçada, uma situação triste, ou uma situação desesperadora, que nem essa questão aí de ter estourado um sprinkler. Isso foi desesperador, né? E ao mesmo tempo alivia. Tipo, ainda bem que não sei o que eu tô fazendo. Mas é que obra, ela é um ser, né? Você tá ali, ela tem vida, cada obra é uma coisa, sempre tem alguma coisa. Acho que reforma faz parte, reforma sempre tem, ela é mutante, né? Cada dia tem uma coisa nova, um trelelê novo pra gente resolver, pensar e agir. E eu acho que você já até contou alguns casos diferentes ali, que é a questão do hospital lá, a questão do eu acho que já foram umas boas experiências, assim, que eu passei, tipo, pera lá, né? Mas cada cliente é um cliente, cada obra é uma obra, e as situações que acontecem, pode ser que, se elas tenham 5 obras, que aconteçam situações completamente diferentes. No mesmo prédio, de repente, no mesmo prédio, e cada um apartamento vai ter uma reação. Por isso que é difícil, né? Por isso que é difícil acostumar também. Eu acho que é por isso que é legal. Porque você tá sempre fazendo coisas diferentes. Né? Acho que isso é o mais bacana.
Quando eu me formei, minha mãe queria que eu fizesse concurso público. Pra ter estabilidade. Eu falei, mas não quero fazer todo dia a mesma coisa. E a gente, com a nossa profissão, tem essa possibilidade. Uhum. Cada dia a gente tá fazendo um projeto diferente. Então, as coisas... A gente tá sempre nessa renovação. Pelo que você fala, você não se arrependeu, então. Não. Você não quer falar pra tua mãe agora, mandar uma mensagem pra ela: mãe, eu me arrependi, eu devia ter feito concurso público. Não. Eu acho que talvez, indo pra parte de dar aula, quem sabe isso é um arrependimento que eu tenho. Uhum. Eu tenho vontade de ensinar, acho que é legal. Eu gosto disso. Sentar com a Mas galera, nunca é tarde. Ixi, nunca é tarde. Mas é o único arrependimento. Não, show. Mas, muito obrigado pelo teu tempo, tá? A gente vai finalizando o podcast. Então, um prazer ter recebido aqui. Obrigado por você ter tirado um tempinho pra vir conversar com a gente. Ai, obrigada E a você. é isso aí. Eu adorei. Obrigada. Show, pessoal. Obrigado quem acompanhou a gente aí até o final. É agora que a gente... Eu prometo pra vocês que a gente vai fazer um sorteio de um Celta algum dia. Eu só preciso achar um Celta e daí ver se vocês ficam até o final aí pra gente sortear ele. Mas obrigado mesmo por terem ficado aí até o final. Eu sou o Alexandre, vai ficar passando meu Instagram aqui. A Lu também. O escritório delas também ficou passando no Instagram aqui. Então, sigam lá. Sigam a Bom Tempo também, aproveitando. E acompanhem aí os novos episódios no próximo bloco. A gente fica por aqui. Até a próxima. Falou!